alegria, com muita satisfação, o meu amigo, o senhor Orlando Barbosa, empresário riachense, que veio aqui nos dar essa oportunidade de batermos um papo com ele aqui através das ondas do rádio. Há dias que eu estava aguardando por esse momento, inclusive antes de entrar no programa de rádio, eu já havia batido um papo com o senhor Orlando, fiz uma filmagem, inclusive, né, lá no avião dele, né, isso no hangar, um dia de chuva, que era pra gente ter dado um voo, mas não deu por causa da chuva, e a gente já começou a bater um papo, e foi tipo uma entrevista mesmo com o senhor Orlando, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de ter ele aqui na minha frente, sentado aqui, participando com a gente do nosso programa, nos dando essa honra. Senhor Orlando, bom dia, é um prazer imenso receber um amigo aqui no meu programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes da Rádio FM. Com muita satisfação eu recebi seu convite. Estou me sentindo aqui como se estivesse em minha casa. Aprender com vocês e passar um pouco daquilo que aprendi também durante a minha vida. Na verdade, somos nós que vamos aprender com o senhor aqui hoje. Eu falei com meus ouvintes antes, olha, quem ouvir a entrevista hoje vai ouvir uma lição de vida, porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de bater um papo com o senhor Orlando, eu sempre aprendi um pouquinho com ele. Inclusive, o senhor Orlando, eu converso muito com o João Nilson, que o João Nilson é um admirador muito grande do senhor, um grande admirador, e a gente sempre fala que eu viajo com ele bastante, né, nesses tratamentos que eu faço, que me leva muitas vezes, e ele fala que o senhor é um grande professor que a vida deu de presente. Pronto, Ricardo, eu não sou um autodidata, mas contudo, o João Nilson é um grande amigo meu de longas datas, né? Então, eu também espelho muito nas pessoas boas, assim como você, como o João Nilson, e todos aqueles que atravessam o nosso caminho, que juntamente com nós trilham essa vida aqui, né? Um aprendendo do outro, né? Nós somos aqui, igual como você falou, daquela vez eu tive a oportunidade de fazer um voo comigo no avião, mas não vai faltar oportunidades. Fé em Deus, com fé em Deus. João Nilson é um grande amigo meu, viu? Pois é, um grande amigo meu também, uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito de ter pessoas assim por perto, que a gente tenha a oportunidade de conversar e aprender um pouco mais. Ô, senhor Orlando, tem muita gente nos ouvindo agora, e muita gente que tem sonhos a serem realizados, assim como o senhor um dia foi e continua sendo, acredito, um grande sonhador. Como é que o senhor começou a trajetória de vida para chegar a ser o grande empresário que o senhor é hoje? Como é que foi o começo? Foi difícil? Olha, Ricardo, a vida de todos nós tem um grau de dificuldade, tem adversidades, né? Nós passamos toda a nossa trajetória de vida no trabalho. Desde cedo nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos também com a lida da vida. Ela nos ensina todo dia, é uma lição de vida, todo dia uma coisa nova. Não sabemos muito, porque aquele que diz que sabe muito, aonde o novo nos obriga todo dia a aprender uma coisa nova, então ele não sabe. Todo dia eu estou aprendendo, ainda estou gatinhando para poder aprender mais coisas. Estou aprendendo hoje com vocês aqui também. Opa, que maravilha, viu? Nós que estamos aprendendo com o senhor. E no início, Orlando, para o senhor chegar ao patamar que chegou hoje, de ser esse grande empresário, respeitado aqui em nossa cidade, como o senhor começou os seus negócios? Como é que foi o início? Obrigado pela colocação das boas palavras, Ricardo. Até ela me enaltece e me serve de muita âncora, né, para isso aí. Então, o que acontece, Ricardo? No início da minha vida foi um tanto dificultoso, né? Não falar assim que é um medalhista, ele tem que correr primeiro para depois colocar a medalha no pescoço. Sim. Tem as rosas, você chega lá, vê umas rosas, mas tem os espinhos para chegar nela. Verdade. A adversidade, eu não tenho ela como um parâmetro, mas nós todos temos que ter a adversidade como um microscópio. Lá na frente, a adversidade é que nos faz mirar melhor as perspectivas do futuro. É através delas que nós aprendemos, que não é que você vai aprender a pegar uma rosa se você primeiro não passar pelo inverno. O inverno são as dificuldades. Eu aprendi isso com Maria Amaral. Ela fez um discurso na época, quando eu estudava, e falou que a adversidade é um microscópio que nos faz mirar melhor as perspectivas do futuro. Revelando hoje, buscando cientes, que é com ela que você enfrenta a dificuldade do inverno que você chega na primavera. Às vezes a pessoa fala adquiriu alguma coisa, quer ter o que você tem, saber o que você sabe, mas não quer passar o que você já passou. Então, como você falou, a trajetória nossa foi muito sofrimento. Eu trabalhei por Jesus da Lapa no início do meu casamento para ganhar um salário mínimo. Saía 3 horas da manhã na segunda-feira, trabalhava a semana, na sexta-feira retornava 3 horas da tarde, ia para o Brasão,
fazer compra, 4 horas da tarde, 4 horas da manhã, levantava para ir para a feira. E depois, 2 horas da tarde, arrumava a barraca para a favela. Eu era feirante, comecei assim. Começou como Essa feirante. essa foi minha trajetória. No domingo também, do mesmo jeito. Tornava a fazer esse ciclo por muito tempo. Então, o que eu aconselho hoje para qualquer pessoa iniciante, o seu sofrimento, o seu trabalho, para você ter um fruto lá na frente, você tem que fazer a reserva sempre. Não gastar ao que não for devido, só o que precisar mesmo no início da carreira. Senão, fica só andando em ciclo. Às vezes a pessoa quer gastar antes de ganhar, não é verdade? E aí acaba enfiando os pés pelas mãos. Exatamente. Então, você tem que gastar de acordo, você tem que fazer um balanceamento para não gastar mais do que arrecada. Porque lá na frente isso vai te servir. Até então, eu tenho um exemplo. Um rapaz uma vez me procurou. Você não pode me dar uma receita para ficar rico? Eu falei, é fácil. Traz lá o papel e a caneta. Eu vou te dar uma receita agora. Não, a pergunta dele foi muito boa. Ele fez a pergunta e serviu de lição para ele. Serviu. Eu falei para ele, Ricardo, que pegasse lá o papel e a caneta e que eu ia dar a receita, e era fácil. Era só ele comprar um cadeado, né, e comprar um zíper. Aí todo o dinheirinho que ele ganhasse, ele botasse no bolso e trancasse. Com aquela reservinha que tem, a pessoa vai só gasta o necessário, não extravagar. Porque se extravasar também, aí agora que dá o que tem a pedir vem. Esse é o meu ensinamento. Primeiro tem que ganhar, juntar. Para depois ter a oportunidade de gastar. Esse é o importante, cara. Porque senão o sofrimento se torna em vão. Aí ele brincou comigo, eu falei, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. O que você vai fazer com o dinheiro que você receber no fim de semana? Ele falou, eu vou farrear e gastar. Eu falei, então a receita não serve para você. Aí com 3 anos após, ele me viu. Ele falou, rapaz, aquela lição que você me deu, hoje eu já tenho meu carro, casei, tenho minha casa e estou vivendo uma vida digna. Não vou mais desperdiçar o meu dinheiro com aquilo que não for mais necessário. Que coisa interessante. O senhor conseguiu dar uma alavancada na vida de alguém com uma receita sábia, mas ao mesmo tempo simples, né? Foi uma receita mágica para ele. Uma receita mágica para ele. Então, na semana, o senhor trabalhava em Bom Jesus da Lapa, em que área? Eu trabalhava na área do comércio. E trabalhava para uma irmã minha lá, né? E nesse período que eu fui trabalhando, automaticamente serviu de escola. Porque os futuros, eu sempre falo assim, que a sucessão é mais importante do que uma herança. O que você aprende na vida, na escola, do dia a dia, ela é mais importante do que o que você recebe em mão. Porque o sucessor é aquele que dá seguimento às suas coisas. Então, geralmente, quase todos os verdadeiros herdeiros são sucessores, seja ele filho ou funcionários. Ele aprende com o patrão e ali ele segue aquele seguimento que o patrão estava. Mas não é porque ele está errado, ele está certo porque ele aprendeu com o patrão. Já que o filho não aprende, ele vai aprender. No meu caso, a minha sucessão, sempre eu ensinei os meus filhos. Se eu hoje, que nós qualquer dia pode ir embora daqui dessa terra, mas você deixa uma sucessão para dar seguimento aos seus filhos. E hoje a gente vê muitas vezes o contrário. Às vezes, as pessoas deixando herdeiros em vez de sucessores, né? Exatamente. É onde está o erro. Exatamente. Aí onde é que está o erro? Porque o que você não ganhou com dificuldade, você não vai dar valor. E lá na frente vai lhe fazer falta. Ô, senhor Orlando, então, trabalhando como feirante, daí o senhor passou a ser comerciante para poder, como se diz, aos pouquinhos subindo os degraus da vida. Isso. Trabalhando como feirante, depois eu abri uma pequena empresa, era microempresa na época, né? Então, naquele período, eu abri em 1992 a primeira empresa. Ela dava 4,5 metros por 10. Nossa, né? pequeno, né? Para os dias de hoje. Era bem pequenininho. E naquilo ali conta também com o fator sorte, né? Porque primeiramente Deus na nossa vida, né? A minha esposa, que tem sido uma âncora e uma alavanca para me ajudar demais, é uma adjuntora que eu adquiri aqui na terra. Sempre eu brinco, né? Eu não vou achar uma mulher como ela. Verdade. Nunca vou encontrar uma mulher como ela. E as minhas filhas são maravilhosas também, têm aprendido comigo também, têm seguido exemplos de vida, andar direito, comprar, pagar, tratar, cumprir, respeitar a família dos outros, são os princípios que o homem tem que ter aqui na terra.
Tá certo. E desse pequeno comércio que o senhor começou aí com 40 metros quadrados, qual foi o próximo passo? O próximo passo, Ricardo, eu comecei com cereais. Aí daí agora você vai abrindo o leque comercial. Você começa a colocar cereais, e isso vai, e aí foi ampliando. Colocamos depois aquela loja de decorações, né, a loja de ferramentas, né, e a área de supermercado nunca deixamos não. Por enquanto nunca não pensamos deixar não. Porque o que acontece, cadê? A gente tem que ter ali um amparado aonde o cliente chega em nós e nós conseguimos atender a necessidade do cliente. Servir. Fazer servir. Automaticamente você é servido e serve também. O comerciante é isso aí, é um empreendedor. E onde entra na história o amigo que o senhor me contou um dia, o senhor Heleno? Como é que foi essa história da participação? O senhor já me disse que o senhor Heleno entrou em sua vida e que, de uma certa forma, ajudou a dar uma guinada no mundo dos negócios. Pronto. Nós todos galgamos alguma coisa na vida. Para poder galgar, para abraçar, temos que sofrer. Então a adversidade, ela, né, como eu falei, eu estava em um grau de dificuldade e naquele dia eu estava consertando o tanque de um carro. Estava vazando. E chegou aquele senhor ali atrás, conversando comigo ali, atrás daquele carro, e me perguntou se eu tinha um produto ali, através de uma boa conversação com ele ali. Eu cheguei a oferecer uma água, ofereci um cafezinho, e ele não sabia nem se ele era rico, o que ele era, mas eu não conhecia até então. Não conhecia ele, não. Pessoalmente nunca ouvi. E também nunca nem tinha ouvido falar também que era ele antes, né? Ele chegou, me procurou se eu tinha farinha, eu falei, tenho. Você tem muita? Eu falei, tenho, porque 4 sacos de farinha, quem é que vai comer 4 sacos de farinha? O senhor achou que era só para ele, Era né? só para ele, né? Que era um fazendeiro ali, que veio me comprar. Eu falei, agora eu vou vender. E naquilo, Ricardo, passou-se as horas, o tempo ali, a gente conversando, ele viu aquela mercadoria, ele gostou da minha prosa, a minha confiança ali, acho que transpareceu para ele ali que eu seria uma pessoa ideal para poder estar com ele ali conversando e no futuro ser um parceiro dele. Resultado, ele foi e me procurou se aquela mercadoria ali era quanto que eu anotasse no papel. Toda a mercadoria? Toda a mercadoria e o preço. O senhor deve ter levado um susto na hora. Eu levei um susto, porque é pouca mercadoria que eu tinha, né? Ali podia ter uns 10 saquinhos de arroz, um pouco de óleo, um pouco de alguma coisa assim. Ele perguntou se eu poderia levar lá e ele pagar depois, quando chegasse em São Paulo. Foi 3 dias de angústia, até aquele dinheiro cair na conta. O senhor entregou a mercadoria para ele? Entreguei a mercadoria. Deixou vazio o depósito? Deixei vazio o depósito. Era a mercadoria que eu tinha para negociar. E também eu fiquei um tanto impaciente porque eu não o conhecia. Mas a partir daí, né, eu fui ali ao banco. O senhor foi corajoso, hein? Então, eu fui ali ao banco, foi uma risca que eu fiz, né? E foi uma pessoa do bem. Eu falei, o fator sorte entrou. Foi o fator sorte. Ele viu que eu confiei nele e ele levou aquelas mercadorias anotadas no papel. Os valores. Carro e levou embora. Eu coloquei no carro e levei, entreguei ele lá. E ele foi embora para São Paulo. Com 3 dias ele me perguntou se o dinheiro entrou na conta, aí eu falei que não. Aí ele falou, se o dinheiro não entrou na conta, não, então passa um fax aí. E tinha um valor muito excedente àquele que eu vendi para ele. Por quê? Porque ele anotou e falou para mim assim, ó, essa mercadoria aí, eu vou querer essa mercadoria aí e mais ainda. E eu falei, eu não tenho, o senhor viu o tamanho do meu comércio lá, eu não tenho. Ele falou, não, eu sei que você não tem, mas aquela bolachinha com café que você colocou para mim, eu vinha com fome, gostei da sua atenção, gostei da sua honestidade e da sua transparência. Então você vai comprar um caminhão de arroz, um caminhão de farinha, um caminhão de feijão, 300 sacas de feijão, e me comprou 4 truques de mercadoria e eu só tinha uma caminhonete para vender. E aí com isso foi desencadeando, todos os 6 meses acontecia isso aí. Então entrou o fator sorte no meio. Para quem não se lembra, gente, o senhor Heleno, a juventude, né, talvez não conheça, foi um senhor, ele era da comunidade de Pé do Morro. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, senhor. Isso aí. Ele era filho da comunidade de Pé do Morro, município de Arço Santana, e na juventude foi embora para São Paulo, né, conseguiu prosperar no mundo dos negócios. E o que ele fez? Depois de prosperar no mundo dos negócios, ele voltava para Arço Santana a cada 6 meses e dava caminhões de feira para o pessoal mais sofrido da região. Não é isso, senhor? Ele foi uma pessoa que matou a fome de muita gente na comunidade do Pé do Morro, inclusive tem construções, uma igreja grande que ele fez lá e outras obras que ele fez na comunidade
de Pé do Morro, voltando para Linhares Santana e dando a sua passada contribuição para aqueles que ficaram aqui. Muito bem, é esse aí mesmo. Então o que acontece, Ricardo, ele era uma pessoa muito boa, honesta e íntegra, né? Hoje já é um falecido, né? Muitos anos que faleceu, mas ficou em memória diante de nós todos aquela boa pessoa que ele era. Ele era um homem caridoso, então ele falou para mim que quando ele foi embora, saiu daqui passando fome. Levou uma rapadura dentro do embornal para poder ir comendo na estrada. E falou, um dia, se eu tiver alguma coisa, eu volto para ajudar esse povo aqui. E voltou mesmo, e ajudou. Cumpriu com a palavra. Era 1.200 cesta básica, e dava todo mês. 1.200 cestas básicas. Ele era um grande empresário em São Paulo. Olha aí, a história de vida de alguém que prosperou e não esqueceu das suas raízes e que voltou para ajudar, né? Ou seja, reconheceu e viu o sofrimento das pessoas e voltou para dizer, estou aqui para estender a mão. E aí se formou uma grande amizade, né, senhor Orlando, entre vocês? Se formou uma grande amizade entre eu e ele, ficamos assim, como sendo representante dele. Tudo que resolvia aqui, né? Naquela época, só para você ter ideia, Ricardo e ouvintes, aquela energia que você vê de Santa Rita para Pé do Morro e região ali, adjacente ali, rapaz, ficou por 358 mil naquela época. Ele colocou tudo por conta dele, para beneficiar a população ali, aquela comunidade. Olha aí, que exemplo de vida, né, de ser humano, né? Ele dividiu, né, o que ele tinha com os outros, né? O senhor falou isso, senhor Orlando, muito, eu vi o brilho nos olhos do senhor quando o senhor falou de Dona Cida, sua esposa, né? A pessoa também que tem esse imenso respeito, imenso carinho e admiração. A família, nesse momento de crescimento, ela é muito importante? É o pilar principal. É a base. Primeiro Deus, família, porque eu sou muito família. A minha família para mim é tudo. Minha família para mim é tudo. A minha esposa é uma coisa fora de série. Fora de série. Ela resolve tudo. Talvez é como se, digamos assim, ela é 80%, eu sou só 20%. Nossa. Ela me dá todo o apoio. Todo o apoio. E quando eu faço um negócio, seja na dimensão que for, primeiramente sentamos os dois juntos, como se uma reunião ali familiar, para que um não venha contrariar o que o outro fez e não desfazer. Existe uma certa harmonia, vamos dizer uma assim. Harmonia. Eu percebo isso, que tanto Dona Cida, quanto o senhor, quanto Thaís, falam sempre o mesmo linguajar. É isso. Isso é muito importante, né? Falar a mesma linguagem, estar nessa sintonia com a família. Pronto, eu criei meus filhos desse jeito, Ricardo, porque eu considero que filho eu ainda me considero uma pessoa, eu não cheguei ao ponto, ainda me considero que estou ainda trabalhando, estou na ativa, mas eu criei meus filhos como galinha caipira. E quando eu vou ciscando, eles vão observando para poder ciscar também. Que se criar o filho, que diz que filho de rico é igual galinha de granja. Você tem que colocar a comida, acender a luz, que se apagar a luz, não sabe onde a comida está. E os meus, a partir da hora que você cortar o pescoço de uma galinha caipira, pode soltar que os filhos saem por aí catando. É verdade. Eles vão sair sobrevivendo. Aí, lições de vida preciosas que estamos aprendendo aqui hoje com o nosso convidado, meu amigo, o senhor Orlando Barbosa, você que está nos ouvindo aí, inclusive é uma dica importante de economizar, que foi falada antes aqui, que serve de exemplo à nossa juventude, para quem está começando a vida, né? Economizar, segurar aquilo que ganhou e não gastar mais do que o que ganha, como a gente havia falado antes. Ô, senhor Orlando, esse crescimento que o senhor teve ao longo desse tempo, eu vejo o senhor falando muito de Deus também, o senhor disse Deus acima de tudo, a fé nessas horas também é algo muito importante, porque se não tiver a fé em Deus e a fé que aquilo vai dar certo, as coisas acabam não acontecendo, não é verdade? É verdade, porque a fé já é um firme fundamento das coisas que você não vê, mas se acredita. Sim. Então é fé. Então nós estávamos falando a respeito do empreendedorismo. Deus em primeiro lugar, é claro. Então, assumir risco, um empreendedor, ele assume riscos. Como você falou, eu vendi a mercadoria para receber após, né? Ele é um cara que aceita desafios, ele assume risco, né? Ele tem que agir, ele tem que ter ação, né, daquilo que ele faz, né? Então, esses são os parâmetros decisivos na vida de um empreendedor. O empreendedor, ele tem que saber, assim, a boa colocação na hora certa. Na hora certa. Para o empreendedor é como se fosse um caçador. A economia, até mesmo dentro das escrituras sagradas, fala a respeito do azeite. Ela serve para o lado espiritual e material.
para a hora que chegar à noite, a adversidade, aí fala, cadê o azeite? Aí falou, eu não tenho, então vai antes ao que tem e compra para vós, porque eu não posso me emprestar o meu, porque eu consegui fazer durante o dia. Porque se eu chegar à noite, eu tenho que acender a minha candeia. Então é um exemplo ali, tanto espiritual quanto material. Assim também é como você lê a Bíblia hoje. Amanhã você pode não ter ela, mas está guardada dentro da mente e no coração. Sim. E também o dinheiro. Por que você não pegou, outro exemplo que eu dei lá, por que você não pegou meu dinheiro, entregou aos banqueiros, né? E você pegou e enterrou o talento? Então é aquela pessoa que gasta, mas a vida é curta, a vida eu posso morrer hoje e não levar nada, e aí fica sofrendo a vida toda. Então deixa, se morrer e não levar, deixa para quem fica. É verdade. Vai ajudar quem fica. Essa ideia da vida ser muito breve acaba fazendo com que as pessoas gastem o que têm sem ter. Sem ter. E sem projetar um futuro. Exatamente. Esse aí que é o grande problema da vida, né? Porque a pessoa tem que ser otimista. O otimista na oportunidade, né? Aí mesmo que tiver dificuldade, ele vê oportunidade. E o pessimista na oportunidade, ele só vê dificuldade. Então tem que arriscar. A vida é assim, né? Aí nós ensinamos nossos filhos, eles começam a caminhar, mas não tem jeito para não levar uma quedinha daqui ou daí. Existem os passivos e os ativos. Na vida de todo mundo existe isso aí. Não é verdade? É verdade. Então tem que andar com fé, mas também você tem que fazer da sua parte. A fé sem as obras se torna morta. Se você só acreditar e querer que formar. cai tudo do céu nas mãos, não vai acontecer isso. A pessoa tem que batalhar, tem que correr atrás, até porque aquilo que a gente consegue de maneira mais sofrida, a gente acaba dando mais valor. Isso E aí, aquilo que vem cara. de mão beijada, a gente acaba não dando tanto valor assim. Então, o empreendedor, Ricardo, ele é um homem inovador, porque tudo que ele faz, ele delinea lá na frente. Ele tem que almejar alguma coisa. Quem tem uma visão do Porque, futuro. isso. A vida nossa é cheia de atitudes. A atitude que você toma, ela vai refletir lá na frente. Quando eu estava aprendendo a pilotar, o cara fez um gráfico lá de uma trave, igual trave de futebol em pé. Aí ele foi, inclinou a trave. Aí ele falou, a sua vida é isso aqui. É a atitude. A atitude de subida, a atitude de nivelamento e a atitude de descida. Você tem que ter na responsabilidade, porque a ação é sua. Então você tem que ter essa responsabilidade. Você meteu a mão no manche, no volante, no guidão, a responsabilidade é sua. Você é o motorista da sua vida. Então isso aí serve de exemplos para nós na nossa vida também. A nossa atitude é só você. Você encheu a mão ali, tirou o pneu do chão, todo parâmetro passa para você. Você é o comandante da sua vida. Ou seja, tudo que me acontece, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é De sua. bom ou de ruim? De bom ou de ruim. O homem é levado para ser julgado de acordo com as ações que ele comete. Muito interessante, sim. Uma lição de vida e tanto. Inclusive, eu perguntei ao senhor Orlando esses dias, eu parei com o carro, estava um sol quente, e ele veio lá para cá para me cumprimentar no sol. Eu observei isso, a humildade, o carinho, né, a sensibilidade. Mesmo no sol, ele estava ali conversando comigo, porque eu não podia descer do carro devido ao meu acidente. E eu perguntei para ele, senhor Orlando, o senhor fez alguma faculdade? Ele falou, sim, eu fiz. A faculdade da vida. Essa é a faculdade mais importante de todas, também na vida de um empreendedor, né, senhor Orlando? Isso aí, cara. Sempre eu falo e também oriento algumas pessoas que sempre tem que ter a bifurcação. Ainda que você tiver uma profissão, você tem que ter a bifurcação. Senão você fica com uma propriedade de uma estrada só. É ali e ali mesmo. E se você tem a bifurcação, se aquela não der para passar, você passa pela outra. Né? Essa é a vida que nos ensina. Eu me lembrei de uma história, Ricardo, que um pai, uma filha procurou o pai. Ô pai, como faz para ter sucesso na vida? Aí o pai falou, quando você tiver 10 anos eu te explico. Eu falo para você. Quando ela completou os 10 anos, ela veio e procurou o pai. Pai, qual é o segredo de ter sucesso na vida? O pai respondeu para ela, vaca não dá leite. Foi a pergunta, foi a resposta que ele deu. Ué, pai, só isso? Ele falou, vaca não dá leite. Eu já vi o senhor tirando leite, falou, mas ela não me deu, eu fui lá tirar. Vaca não dá leite. Então, nós temos que saber que a vida também é desse jeito. Não vai esperar sentado que a vaca vai levar o leite lá para você, não. Né? Para a vaca você tem que levar ração, tem que comprar a vaca, tem que cuidar dela, para você conseguir tirar o leite. Assim. Então, vaca não dá leite, a vida é isso aí. E tem que ter o sacrifício antes, para depois ter a colheita do leite. Para ter a colheita, o que você plantar hoje, porque um rio passa na propriedade de todo mundo. Mas se você chega na porteira, estagna, e olha que o outro lá está plantando, que ele está colhendo, e se você estagnar, ele planta e você não planta. Ele colhe e você não colhe.
Então o rio passa a vida desse jeito, passa na vida de todo mundo. Mas uns estagnam, não aproveitam as oportunidades, porque eu comparo que a vida nossa é como se fosse uma lima de amola inchada. Enquanto está novo, você passa ali 2, 3 vezes na enxada ali, ela amola. Mas depois de velho, aí agora pronto. Já não dá para amolar mais. Não tem time que contrata jogador velho, não tem fazenda que contrata vaqueiro velho. Então tem que aproveitar os momentos enquanto está novo para ganhar alguma coisa para seguir lá na frente. Porque quando chega uma certa idade não dá tempo mais. Não dá tempo mais. Nenhum time contrata jogador velho. Lições valiosas, principalmente para a nossa juventude, que está nos ouvindo agora e que sonha em ser um empreendedor de sucesso, que sonha em empreender alguma coisa na vida, né? Seja ela o que for, seguir esses parâmetros, seguir essas orientações de alguém que tem uma história de vida bonita e de sucesso para contar, como a história de Sr. Orlando, que nós temos o privilégio de ter aqui hoje, é muito importante. Ô, Sr. Orlando, a gente estava falando também das dificuldades, e teve outros momentos mais difíceis que o senhor enfrentou? Porque, por exemplo, chega um momento de crise, como aconteceu esse momento de pandemia, em que todo mundo acabou, né, se espantando um pouco, mas muita gente aproveitou a pandemia para crescer. Teve momentos difíceis que o senhor enfrentou também, que teve que parar um pouco, repensar a rota? Sim, porque no momento de crise, só a imaginação, né, que no momento de crise você não está preparado para aquele momento de crise. Mas se você, como eu contei o caso do azeite, o momento de crise é a noite que chega. Você estando preparado com o azeite, aí você vai usar daquele azeite que você tem para passar aquela crise. No outro dia você procura se reabastecer. Então o que veio? A pandemia, quando pegou todo mundo, tinha muitas empresas que deviam, né, nesse Brasil afora, as que o gnu só mata o leão mais fraco. O leão só mata o gnu mais fraco. Se vai correndo uma manada de gnus, aí o leão vai pegar qual que tiver atrás, que tiver mais fraco. Tiver correndo menos. Que tiver correndo menos. Então tem que preparar para essa crise aí. Vai estar correndo, você tem que ir no passo do rebanho. Você não precisa nem ser o pole e nem ser também um retardatário. O pole position, quer dizer, as primeiras posições. Eu nunca corri nem para querer ficar rico e nem ser rico. Se Deus me der saúde, como me deu a família, algumas coisas que material, mas é como se eu não tivesse. Eu valorizo muito a família, Deus, né, na minha vida. Os meus funcionários são os meus colaboradores. Todos eles são parceiros de luta. Quando eu vejo, Ricardo, eu passo ali na feira, no mercado municipal, eu fico fazendo uma retrospectiva da minha vida. Um cara levantar de madrugada, colocar uma barraca na feira, um caminhoneiro pegar uma estrada de madrugada para levar o pão de cada dia para casa. Um cara daquele é merecido os aplausos. Por quê? Porque ele é um trabalhador, né, lutando para ver se consegue alguma coisa na vida. Verdade. Aí vê as adversidades, como você falou. Aí olha, a pandemia você não vai poder fazer isso, a pandemia você não vai poder fazer aquilo, não pode abrir o seu comércio. Então entra aí agora o grau de dificuldade. Por isso que eu aconselho, seguro que tem, se não a pedir vem. Pode vir outras pandemias pela frente, pode vir outras adversidades. Porque o avisado vê o mal e o simples passa e sofre a pena. Como é o avisado vê o mal? Você chega lá, vê uma lama na frente da casa de uma pessoa. Se você parar e para pensar, você não atola. Porque automaticamente você vai procurar o moço, qual lado que eu devo passar aqui? Lado direito ou lado esquerdo? Ele falou, não passa do lado direito porque atola. Ou não passa do lado esquerdo que atola, passa pela direita. Então, lhe livrou por quê? Porque você foi avisado. O avisado viu mal. Mas o que é simples, ele já entra, rapaz, você não me procurou, você atolou. Então, o simples passou e sofreu a pena. Então, isso que a gente aconselha hoje pode servir de bagagem para o dia da manhã. É verdade. Uma coisa que o senhor falou em relação aos funcionários e que sempre me chamou a atenção é que eu vejo nos 3 comércios, tanto no supermercado, quanto na loja de ferramentas, quanto na loja de utilidades, eu vejo uma harmonia como se fosse as engrenagens de um relógio que funcionam tudo certinho. O relógio tem muitas engrenagens, né? Todas precisam funcionar com as carretilhazinhas para que o relógio possa dar a hora certa. E eu percebo em cada funcionário, em cada colaborador, como o senhor chama, que está ali, que tudo funciona na mais perfeita harmonia. Como é que é fazer isso acontecer? Como é que consegue tocar um negócio, uma empresa, funcionando daquela maneira, que mesmo o senhor estando ausente fisicamente lá, o senhor não podendo estar presente, ela funciona como se o senhor estivesse? Isso, Ricardo. Olha, o cara quando vai montar um time, ele vai escolher cada qual na sua posição e descobrir a aptidão de cada um deles.
O que servir para goleiro não adianta você colocar como atacante. Verdade. Aquele serve para aquilo, mas ele não presta para aquilo, mas ele serve para outra coisa. Alguém sabe alguma coisa na vida. Porque tem que ser, ali você vai ter que, você como técnico do seu negócio, aí você vai ficar às margens, você não vai ficar no meio de campo. Então fala, Orlando não está presente, mas você pode ter certeza que tem o dedo de Orlando por trás disso aí. Ele tá colocando cada qual, quando vê que está perdendo, ele começa a acionar. Ele aciona por quê? Porque vai dar os 90 minutos e tem que sair com o resultado de lá de dentro. Por quê? Porque senão você não pode pressionar, porque há muita opressão também, você não pode pressionar. A pessoa tem que estar ali gostando do que ele está fazendo, porque quando você faz o que gosta, o resultado é melhor. Então, eu acredito assim, se uma pessoa faz o que gosta, você vai ser recompensado por aquilo. Não adianta eu botar você para jogar em uma tal posição se você não gosta daquela posição. Você vai jogar de lateral direito, mas se você é canhoto, entendeu? Então você tem que escolher cada pessoa por aquilo. Até aí é o exemplo nosso que a gente vê de cada dia, Ricardo. Você tem 4 animais na sua roça. Aí você vai falar, esse cavalo aqui ele só serve para levar marmita, mas o outro serve para derrubar boi. Você não vai desperdiçar o seu tempo pegar um que levar marmita para derrubar boi. Então cada animal daquele você não serve para puxar charrete, o outro serve para. Então é assim, cada ser humano ele também é dessa forma. Ele serviu para alguma coisa. Tem um que é carpinteiro, o outro é pedreiro. Então, você vai ver a aptidão daquela pessoa, ele gosta de ser eletricista, né? E você não vai falar para o pedreiro para fazer o serviço de carpinteiro, não vai sair um serviço perfeito. Então, o cara se torna profissional naquilo que ele mais pratica e faz todo dia. E tem que fazer bem feito. Bem feito. Se ele pratica todo dia e ele faz a mesma coisa, aquilo ali vira caminho de roça para ele. Você pode ver uma criança, aí fala, existem aqueles lutadores, existem os ninjas, né, assim, antigamente. Sim. Então, aquelas pessoas ali foi treinada de pequeno. Ele bate o pé na parede e cai em pé. E se eu bater, eu me desmonto todinho, eu não sei fazer aquilo ali. Eu não sei subir no pé de coqueiro. Né, se você pode pendurar lá um saco de 1 milhão lá em cima e falar, pega pra você, eu falei, já perdi. E tem gente que você dá 10 contas, ele sobe no pé de coqueiro. Então, cada qual no seu quadrado. Eu observo que quando eu chego lá para comprar alguma coisa, os funcionários, eles tratam o empreendimento, a empresa, como se fosse deles. A gente percebe isso, esse sentimento de como se fosse deles, vendendo com aquele prazer em lhe atender. Isso é realmente, eu fico impressionado com esse funcionar dessa engrenagem, como o senhor está falando aí. O funcionário, o colaborador que trabalha, ele torce, como os demais, né? Fala assim, isso aqui vai ser dividido. É como se fizesse um dividendo ali numa empresa. Porque automaticamente a empresa está viva, é como uma cisterna, todo mundo bebe água dela. O dia que quebrar, ninguém toma água naquela, vai procurar outra cisterna. Então, se está dando lucro, o time que está ganhando, ninguém mexe. Está dando lucro, está dando vantagem, ali está dando vantagem para todos. Se eu pudesse pegar uma planilha para cada um, levar para casa, falar, o seu dinheiro que vai administrar sou eu. Mas não pode fazer isso. Cada pessoa, é o que eu falei, cada qual é responsável pelas suas ações. Talvez você veja no fim do mês, eu te dou o dinheiro, se você pegar o dinheiro e vai para um bar, ou se você pegar o dinheiro e vai gastar o dinheiro, então nem você gostou você não deu valor no seu sofrimento. Não é? Então, muitas das vezes a gente até aconselha, quando pegar o dinheiro, só gastar no que necessário for. Se não tiver jeito para gastar com outras coisas, você vai morrer, não leva nada e acaba gastando tudo hoje e amanhã está com a lista na rua, não adianta nada. Como o senhor disse, quem não guarda o que tem, a pedir vem. É verdade, interessante. Gente, hoje estamos aqui recebendo o senhor Orlando Barbosa, empresário riachense, trazendo um pouco da sua trajetória de vida, seus conhecimentos, para passar para quem está nos ouvindo, aprender um pouco mais. Eu estou muito feliz aqui hoje, muito satisfeito mesmo, eu estava ansioso, aguardando por esse momento da gente bater um papo aqui com o senhor Orlando para falar de tantas lições preciosas de vida como ele está trazendo para a gente aqui hoje. E o senhor Orlando, uma coisa que eu observo no senhor é a simplicidade. O senhor falou aí que a coisa mais importante na vida do senhor, primeiro Deus, depois a família. Para quem, por exemplo, chega, às vezes a pessoa chega num certo patamar, o senhor começou numa vida difícil, enfrentando feira, enfrentando viagens e tudo mais, e hoje está com a sua vida estabilizada, é um grande empresário, reconhecido, respeitado em toda a Riacho Santana e região, e não deixou que o dinheiro
as posses subissem para a cabeça, como a gente costuma dizer no linguajar popular, que às vezes a pessoa, quando chega num certo patamar e se torna uma pessoa rica, ela acaba deixando o dinheiro subir para a cabeça e aquilo acaba fazendo se tornar uma pessoa áspera, uma pessoa arrogante e assim por diante. A gente vê o senhor, cada dia que passa, ainda mais simples. Qual é a receita disso para quem está nos ouvindo? É humildade. A humildade é a chave de abrir qualquer porta. Você abre porta de fórum, porta de hospital, porta de cadeia, tudo através da humildade. A humildade, Ricardo, não sei se você já leu uma parte da Escritura, que no capítulo 7 lá de Apocalipse fala assim, ó, eu tenho a chave de Davi, eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. Né? Então significa isso aí, a chave de Davi era a humildade que ele tinha. Nunca, igual você falou, nunca deixar valores, teres, subir pela cabeça. Que hoje você tem, amanhã pode não ter mais. Entendeu? Então o que acontece? Eu mesmo nunca priorizei teres material. Não, nem assim, de coisas. Serve, né? Você tem um ditado antigo que fala que é melhor montar numa porca do que andar a pé. Então você ter, Deus vai Deus preparar para você de uma maneira que você comprar uma bicicleta, você vai agradecer a Deus por não andar mais a pé. O dia que você tiver uma moto, você vai agradecer a Deus por não precisar mais pedalar. O dia que você tiver um carro, você vai agradecer a Deus que você não precisa mais andar de moto e nem tomar chuva. Então, sempre ali você vai gradualmente ali. Materialmente você vai angariando, né, as coisas que vai lhe servir para você, para a sua família e até para terceiros. Né? Esse tempo atrás, até um fato curioso aconteceu. Em Guanambi, um rapaz foi acidentado, estava perdendo bastante sangue, né? E hoje, você sabe, uma viagem de avião não fica tão barato, porque o combustível é caro, o combustível de avião hoje é R$17, né? E 1 litro. Então ele chegou e precisava de sangue urgente. E algum carro vinha trazendo, uma ambulância, ou que vinha trazendo do banco de sangue, de Barreiras. Alguém ligou para mim e falou assim, rapaz, se não chegar o sangue a tempo, o médico só tem 2 horas e o sangue vai chegar com 4 horas. Aquele irmão dele ligou chorando, falou, você tem condições de pagar o avião para pegar na estrada? Você disse que já vem próximo, em Santa Maria, estava em Guanambi. Aí ele falou, moço, não tem não. Aí agora pronto, agora entrou a fadiga. Ficava entre o dinheiro e a prestação do favor. Ficava caro, mas eu não tive a opção, tive que ir buscar o sangue rápido. Automaticamente pedi alguém para ir encontrar, para pegar o sangue, que havia do banco de sangue, rápido. Em 15 minutos o sangue já estava chegando em Guanambi. Então isso para mim é uma satisfação. É uma satisfação em poder ajudar alguém de maneira que não te prejudique. Né? Como faz para ajudar uma pessoa de maneira que não te prejudique? Você tem que ajudar. Não te prejudicando, tá bom. Ali os teres da gente, você vai ter para terceiros. Vai servir para o outro. Você vai servir para o outro. A solidariedade nessa hora contou muito. Contou muito. Saber administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Isso. Então. E de fato, quando alguém nos procura, eu acredito, senhor Orlando, não sei se eu estou certo, que quando alguém nos procura pedindo ajuda, eu acredito que é o próprio Deus que coloca aquela pessoa em nosso caminho para dizer, não vai até meu filho, fulano de tal, que ele vai poder te socorrer nessa hora. Isso. Talvez ele variou na hora, né? Porque não achasse um socorro lá na hora, não tinha outro avião, alguma coisa na hora, né? O avião ficava em Guanambi. Mas o que por exemplo, assim, você dá, não significa uma caridade. Ali é porque você tem que repartir com aquele que não tem. O que acontece? A caridade é o que você sente. A partir de você é uma caridade. O que lhe chegou para lhe pedir, você vai botar em julgamento numa mesa. E você pode ser explorado por aquilo. Exatamente. A pessoa aí o cara fala assim, não, ali está a porta aberta, está dando para todo mundo, eu vou pegar também. Não, cada caso é um caso. Cada caso tem que ser estudado. Tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado, porque senão você acaba colocando, como diz o ditado antigamente, pegar um pouco gordo e aí você ainda dá milho para pouco gordo. Tem que ter cuidado. Eu me lembrei do saudoso tio Dedé, que o senhor teve a oportunidade de conhecer também, e ele ficava muito irritado quando as pessoas queriam aproximar dele, para aproveitar, porque ele era uma pessoa muito bem sucedida, bem de vida, e eu, nesse tempo todo trabalhando com ele, nunca abri a boca para dizer, tio Dedé me dá R$1. Ele tinha essa admiração por mim, justamente por causa disso. Então, nesse negócio do servir ao outro, é servir também quando aquilo não traz nenhum
nenhum prejuízo para a gente. Muito bem, isso aí. Você colocou bem colocado, né? É que cada caso é um julgamento, Ricardo. Porque quantas pessoas, vamos colocar aqui, quantas pessoas na vida têm tido um julgamento errado? Uns foi parar até de cadeia, não é? Outros, você olha para a pessoa e fala, esse cara é gente ruim. E na realidade você vai ver pelas ações que ele cometeu, que ele é uma pessoa boa. Então o homem sempre ele é julgado pelas ações que ele comete. Então se Deus vê que você é um cara bom, aí agora é ele que vai dar a retribuição. Tudo que você faz prosperará. O justo, tudo que ele faz prosperará. Então vou dar um exemplo aqui, aquela passagem, como você falou de fé, aquela passagem de Salomão que me trouxe aqui agora. E duas mulheres lá brigando por um filho. Um morreu, o outro não e tal. E falou, e agora? Aí só Deus para dar uma direção desse aí. Aquele tempo não fazia DNA, né? Então qual é que é seu filho? Esse é meu, esse é seu. Falou assim, não, aqui agora é fácil. Deus clareou na mente dele. Ele pegou uma espada para cortar, falou, já que você esqueceu, nós não vamos caçar confusão nem perder tempo. Vou dar uma metade para um, vou dar metade para outro, acaba a confusão, aqui eu corto o menino no meio. Aqui era a mãe verdadeira, falou, não, pode entregar para ela, não precisa cortar não. Falou, então o filho é seu. Você teve um sentimento. Você tem que saber julgar na hora certa para não cortar, nem precisar cortar e nem dar a pessoa errada. A Bíblia é um livro de ensinamentos da vida, não só na questão, como as pessoas imaginam, a questão religiosa. Isso. É um livro de ensinamentos de vida, não é isso? Também. O senhor se baseia muito na Bíblia. Também. Os exemplos que teve lá. Vamos botar o julgamento errado. José era um cara inteligente, né? Foi trabalhar para um homem do governo. E lá, como ele era inteligente, era de boa formosura, resolvia tudo dentro da casa para aquele homem, era um nota 10. Aí lá a mulher levantou um falso contra ele. Foi jogar ele dentro de uma penitenciária. Ficou 8 anos preso. Salvo ele, 8 anos preso. Até apareceu o verdadeiro julgamento. Deus que tirou ele lá de dentro. Porque não era nada daquilo que ele cometeu. Ela disse que partiu para ela com um estupro, saiu correndo na rua com as roupas rasgadas, de gente que foi José que atacou. E na realidade era tudo uma mentira. Então a verdade sempre vai prevalecer. Lá na frente se tornou um governador, se tornou uma pessoa de prosperidade. Por quê? Porque Deus o viu e julgou de acordo com a ação que ele cometeu. Mentira que ele não cometeu aquela ação má. Então Daniel também foi do mesmo jeito, foi parar nas covas dos leões, porque fizeram um má julgamento dele. Ele era um homem que destacava na província. Ele era inteligente. Então, todas as pessoas inteligentes, na vida, eu não sou inteligente. Imagina se fosse. Não, eu não sou inteligente. Eu estou gatinhando para sobreviver ainda, assim, entendeu? Ainda estou trilhando. Todo dia eu aprendo, com você que eu aprendo. Né? É lição de vida. Você sabia que você é uma lição de vida para Riacho Santana? O exemplo de essa superação que você teve, o acidente que você teve, correu o boato rápido. Olha, Ricardo não vai escapar. Não vai escapar. Então, você perdeu a perna, mas você tem outra para andar. Você não deixou as limitações te parar. Não podemos deixar qualquer limitação, qualquer acusação, briga, segue em frente, luta por aquilo ali, pode deixar que o resto fica por conta de Deus. Deus pega o touro na sua própria estutice. Olha aí. Eu tenho uma mensagem aqui do do Valdo. Ele mandou uma mensagem: que entrevista show do senhor Orlando, parabéns, Ricardo. A entrevista faz a gente aprender muito, né? O que eu disse aqui antes do senhor chegar, que nós teríamos aqui hoje lições de vida preciosa. Ô, senhor Orlando, a gente já conversou muito sobre a questão de aviação. Como é que foi que desenvolveu, de onde veio assim, essa paixão pela aviação? O senhor, além de ser esse empresário bem-sucedido, uma pessoa humilde, de uma inteligência muito grande, então é um prazer poder conversar com o senhor para aprender um pouco mais. É também um piloto, e acredito que o único piloto riachense, né, que tem a carteira para poder pilotar um avião. De onde surgiu essa ideia, de onde veio esse sonho de ser também piloto de avião? Ricardo, esse sonho é de criança. Né? Os pássaros, Deus colocou asa nos pássaros, né? E eles voam. Não colocou em nós, mas deu a inteligência para o ser humano, né, aprender. A persistência, desde criança, o sonho veio de criança, né? Quando o avião deu o nome de 14 bis, que inventou o primeiro avião, que descobriu, 14 tentativas. Esse é o significado. É o significado 14 bis, 14 repetições. Não importa que quebrou o braço, não importa que quebrou o clavículo, ele se arrebentou todinho, mas que ele inventou. Ele teve persistência naquilo que estava fazendo.
E hoje está servindo para nós. Eu já achei esse trem pronto, sem precisar de botar no ar a primeira vez. Quando eu vim pegar avião para aprender, já tinha avião no mundo, né? Então eu me sinto muito honrado dessa parte, assim, muito alegre, porque através das dificuldades, foi muitas vezes, até parava para poder, que falava bem assim, falava para desistir. E o rapaz falava bem assim, ó, de cada 100, 95 volta para trás, porque devido ao grau de dificuldade. Mas eu não deixei a dificuldade colocar limitação, assim como você fez também na sua vida. Veio o grau de dificuldade. Aí eu voltava lá de novo, a persistência. Até que eu fui indo, eu aprendi. Hoje, graças a Deus, eu vou, levo minha esposa, vou mais minha esposa lá para Montes Claros, volto, Barreiras, em qualquer lugar. E sempre, hoje eu piloto um avião como dirijo um carro. Eu me sinto como se estivesse no sofá da minha casa. Com toda a tranquilidade. Com toda a tranquilidade. Você tendo cuidado ali, o que eu falei, a responsabilidade. Nunca pode ser. O perigo, Ricardo, não está no volante, não está no guidão, né? Não está no manche, o perigo que está atrás dele. Se você pega uma moto para brincar, para empinar, agora se você pega para trabalhar, vai ali com cuidado, você vai e volta, né? Assim, agora já, se você pegar para brincar, lá na frente pode acontecer alguma coisa pior. Não pegar avião para fazer rasante, né? Você pode fazer um panorâmico, mostra uma cidade, é uma coisa bonita. Para mim, voar é uma coisa que Deus colocou na nossa mente isso aí, e é uma coisa para mim que foi o top. Para mim, na minha vida, eu sou um cara realizado hoje por causa da aviação. Olha que interessante. Eu sou um cara realizado por causa da aviação. Muitas curiosidades, eu sei que os ouvintes, né, eles desejam saber a parte da aviação. Pode tanto me procurar particularmente, né, que muitas curiosidades que me procuram, você é aquele rastro que o avião deixa no ar, que o jato deixa no ar, o que é aquilo ali? É uma fumaça? Não, não é uma fumaça. Ali é o atrito do ar gelado entrando na turbina quente que provoca aquilo ali. Eu já achava que era fumaça. Não é fumaça. Então são essas curiosidades da aviação que eu também, antes, né? Então, e que existe ali um certo, aquelas matérias que você vai estudar, teoria de voo, navegação aérea, meteorologia, tudo você tem que estar na ponta da língua. Não é só saber pilotar Não é só o avião. saber pilotar o avião, não. Você tem que saber navegar, né? Porque você tem que rumar o norte verdadeiro. Se você rumar o norte errado, você não chega no destino, não. É verdade. Eu acho muito interessante como é que um avião sai daqui e chega em São Paulo, por exemplo, né? E ele vai em linha reta. Ele vai em linha reta. Por quê? Porque existem os aparelhos da aviação, existe o GPS, né? Ali o transponder também que acompanha o avião, né? Você vai fazer ali, o cara faz um plano de voo e ali já está sabendo que ele saiu naquele trajeto, a hora que saiu, a hora que vai chegar. Então ali já estão preparados. Cada avião que desce ali, esse foi resumido, trouxe a viagem, foi tranquila, todo mundo fica sabendo. É um transporte muito seguro. Eu vou sobre isso. Ao contrário do que as pessoas pensam, é seguro. Muito seguro, muito seguro. A aviação é mais seguro do que um carro. Imagina para você ver, duas carretas vêm em direção oposta. O que separa aquelas duas carretas ali, que você não sabe quem que são aqueles motoristas? Vamos colocar a carreta porque é um veículo pesado. Então, vem oposta. Qual a distância de uma carreta daquela para outra para passar ali? Pode dar 1 metro de distância. A faixa dá 20 centímetros. O que separa é só aquela faixa. Se desrespeitou a faixa, a tragédia está aí. Então toda hora que vem... Uma bobeirazinha já era. Uma bobeirazinha já era. E lá na aviação você ligou o GPS, ligou o piloto automático, o próprio avião te leva. Interessante. Com 10 minutos antes de chegar no destino, ele já começa a piscar para te entregar o avião. É muito interessante. É muito interessante. O senhor me disse lá no hangar, gente, para quem não sabe, eu também não sabia, é o lugar, a garagem dos aviões, né? Chama hangar, né? O senhor Orlando tem um aqui em Riacho de Santana. O senhor me disse no dia que a gente estava conversando lá, que a aviação ensinou muito para o senhor. O senhor aprendeu muito lição de vida, que o avião ele foi uma escola de vida para o senhor. Isso. O avião foi uma escola de vida para mim, porque ali você dá o valor em si, você dá o valor no próximo, dá o valor em Deus também. Você aproxima, quanto mais você sobe, você está aproximando de Deus. É verdade. Lá você vê tudo abaixo de você, né? Você faz aquele apanhado, fala a altura que Deus já me colocou aqui, ó. Então, aquilo ali, talvez, já teve pessoas, Ricardo, que não tinham condições de voar, porque eu não vou falar assim, eu vou sair. Tem um senhor mesmo, que ele completou 90 anos de idade e fizeram uma festa para ele.
seu Arquimino, naquilo que ele fez a festa, procurei qual o maior sonho da vida dele. Ele falou, um dia era voar, mas eu não consegui me realizar. Aí vieram me procurar, eu falei assim, ele tem quantos anos? 90 anos. Aí eu falei, não está difícil não. Agora você vai mandar para lá que eu vou realizar esse sonho dele. Olha que legal. Então ele falou, se eu entrar dentro do avião, não precisa nem voar. Se eu entrar lá dentro do avião, já está realizado o meu sonho. Aí coloquei ele, fez um sobrevoo ali próximo à propriedade dele. Aí ele falou, hoje eu sou um homem realizado. Se eu morrer, eu vou morrer satisfeito. Como o senhor se sentiu sabendo que realizou o maior sonho da vida de um ser humano? Mais satisfeito que ele. Mais satisfeito que ele. Mais satisfeito que ele. Eu falei assim, o meu presente vai ser esse aí, o seu aniversário. Assim como no dia que o senhor salvou a vida do rapaz por causa do sangue que estava vindo de Barreiras. Isso. Porque existe maior prazer quando a gente dá alguma coisa a alguém, quando a gente realiza na vida de alguém, do que a própria pessoa recebe, não é isso? Verdade. Você vê nos outros felizes, você está feliz também. Eu fico triste quando alguém causa infelicidade dos outros, que tira o seu sono, né? O que eu puder fazer uma somatória, o que eu puder te ajudar, para mim é satisfatório. Agora, prejudicar o próximo, jamais. Porque isso acaba também vindo a lei do retorno. Ver a lei do retorno. Tudo que eu faço volta para mim. Volta. E não adianta mentir que um dia volta para trás. A vida, ela é muito bem feita, apesar das dificuldades, como das adversidades que a gente vê, nada que escapa, né, senhor Orlando? Tudo que a gente faz fica registrado, Deus é perfeito em tudo que faz nesse sentido, né? Isso, e a verdade vem à tona, não é? Aí, nada que seja encoberto que não seja descoberto, nada que seja feito que não seja apregoado em cima de um telhado. Mas hoje, mais amanhã é descoberto. Então, o que acontece? Sempre fazer o bem, não olhar a quem. Se não puder ajudar, não atrapalhar. Isso, porque se alguém chegar, até mesmo em um jurado, Ricardo, aconteceu isso, levantaram falso contra ele e tal, aí ele vai parar lá no jurado. Mas a sociedade sabe quem é Ricardo, a sociedade sabe quem é Orlando Iriacho, né? É um ajudador, é uma pessoa boa, né? Quantos milagres Deus já fez na nossa vida por causa disso aí, de querer ajudar o próximo. Aqui no fundo da minha casa mesmo, tem um poço artesiano que já foi feito o teste próprio para consumo. Porque geralmente quando você perfura um poço, Ricardo, dentro de uma cidade, dá cloriforme fecal. O meu aí era fila de gente pegando água. Por quê? Porque eu fui no intuito de ajudar o próximo. Eu lembro dessa época, eu até perguntar ao senhor sobre isso. Então, é isso que eu falo, sempre tem a lei do retorno. Não sei se o pessoal se lembra, as pessoas estão me ouvindo, acredito que muita gente está ouvindo, lembra? Aquele período que Riacho Santana enfrentou uma grande crise de seca aqui em Riacho Santana, não lembro o ano, mas eu lembro que foi um período bastante conturbado, a gente tinha que economizar gotas e mais gotas de água para não faltar em casa. O senhor Orlando abriu um poço artesiano e colocou a água o dia inteiro, 24 horas. Eu lembro que eu passava lá, senhor Orlando, à noite, eu via as pessoas pegando água lá para casa, e o senhor ajudou a matar a sede de muita gente naquele período. Isso, e a população foi grata por aquilo ali, e eu me recebi com tanta satisfação. Uns me agradeceram na rua quando passava, né? Vinha com a garrafinha, outros com o carro, e fazia aquela fila, e eu fechava o portão por volta de 11 horas e deixava a saída de água. A partir da hora que eu fechava, ainda deixava a saída de água. Tenho fotos disso até em casa hoje, eu tenho fotos, não sei se está aqui, mas eu tenho fotos disso aí. Mas é muito importante, Ricardo, você fazer o bem. Como você falou, ter a lei do retorno. Hoje eu vejo o carinho que minha clientela tem por mim. Eu tenho carinho pelo povo e quero, se puder, ajudar todo mundo, um aconselhamento. Não é você só pegar, é ajudar, como eu te falei, na sucessão, como herança. Sim. Se você der um dinheiro para uma pessoa, se ele não ensinou ele ganhar, ele vai se tornar um mendigo de novo. Verdade. E se você ensinou ele, a sua lição de vida, como eu falei para o rapaz, aí ele falou, serviu de lição de vida para mim. Não precisou eu pegar do dinheiro, mas precisou ensinar ele. Eu senti de ensinar ele como ele fazia, o sofrimento daquele, ele perfurando um poço artesiano. Aí eu ainda brinquei com ele, eu falei, não, rapaz, isso aí não vai servir para você, essa lição aí não. Porque seu bolso é nas costas e é virado de boca para baixo. Aí ele disse que carregou aquilo ali. Carregou aquilo e depois ele transformou a vida dele, aquela lição de vida. Tem alguma coisa na vida que o senhor ainda não fez, mas que sonha em fazer ainda, senhor Orlando? Porque eu acredito que os sonhos do ser humano, eles são ilimitados, né? Enquanto a gente está aqui, com os pés em cima da terra, a gente sonha. Olha esse senhor de 90 anos, que o senhor realizou o sonho dele de andar de avião, né? De voar, de poder voar.
imagino que foi algo que marcou por demais a vida dele. O que o senhor não fez ainda que o senhor gostaria de fazer? Tem algo a mais? Ô Ricardo, eu realizando assim a vida, deixando a minha família agasalhada, você entendeu? A qualquer hora que Deus vier me apanhar, eu estou insatisfeito. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, como eu falei para você, eu tenho 2 netos, 2 genros, que né, são maravilhosos também. E o que acontece? Uma eu formei para arquitetura, agora ela está fazendo medicina. Então, esse é o sonho que eu tenho, de ver minha filha formada e deixar ela ganhando o pão de cada dia. A minha esposa também é minha adjuntora, como eu te falei. A outra filha minha também formou em administração de empresa, está lá trabalhando, né? E está também lutando para ganhar o pão de cada dia. As limitações que nos impõem de cada dia, essa é a adversidade, não é ela que vai parar nós não, porque ela está seguindo lição para nós. Verdade, verdade. O senhor já foi convidado a entrar na política, ou já pensou em entrar na política alguma vez, senhor Orlando? Ricardo, já me convidaram para entrar na política, mas o que eu penso assim, não sou contra quem opta pela vida pública para administrar. Mas para mim, Ricardo, eu acho tão afadigante já administrar as coisas minhas, ainda pegar com a responsabilidade para administrar o dos outros, e se torna público, né? Eu até admiro muito as pessoas que entram para essa administração. Eu até brinco e já falo, né, que eu tenho a minha prefeitura. Eu sou o prefeito, a minha mulher é vice-prefeito, os meus funcionários são os meus vereadores e os meus clientes são os meus eleitores. Então eu já tenho minha prefeitura montada. E uma grande prefeitura para administrar. Nós temos aqui mais participações, deixa eu ver quem mandou um recadinho. Entrevista maravilhosa. Bom dia, Ricardo. Estou na escuta, aqui é Sandra da rua Otávio Mangabeira, está ouvindo a gente. Também é Edneia, do Barreiro do Bom Sucesso, falando aqui da entrevista. Muito obrigado, Edneia. Obrigado a todos que estão acompanhando aí esse programa conosco nessa manhã. Eu vejo as pessoas, Orlando, brigando muito para entrar numa prefeitura, entrar no governo do Estado, numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, e o senhor não tem esse pensamento. O pensamento é de administrar somente suas coisas e está feliz da vida com isso. Eu prefiro ter uma vida quieta e sossegada, porque a partir da hora que eu entrar aí, cara, do jeito que eu estou, eu tenho que amar gregos e troianos, agradar os dois. E verdade. Se eu entrar na política, eu só vou ter a metade deles. A outra parte que não votar em mim, né? Então, se eu chegar lá numa prefeitura para administrar, eu nunca sou contra quem, não é? Porque é duro você pegar tanta gente jogando pedra em cima de seu telhado, não é? Seu telhado é de vidro, sua vida começa a ser exposta, né? Eu falar a verdade, eu não tenho essa aptidão. Fui até convidado, até pouco tempo atrás agora, para candidatar a prefeito. Eu falei, rapaz, eu não tenho essa aptidão não, para pleitear, porque pleitear já é brigar. Né? Para pleitear já é para brigar, para entrar lá dentro. Eu não tenho essa aptidão para entrar em política, não. Porque, além do mais, eu não sei. Não é minha praia. Não é minha praia entrar em política. Né? Além do mais, eu sou evangélico. Também já é uma coisa. Ainda bem que me tirou disso aí. Colocou trilhando outro caminho. Trilhando outro caminho. O senhor também é músico, né, seu Orlando? Sou músico também. Há muitos anos eu toco saxofone na igreja. Gosto. A música me alegra. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante um som. Nossa, foi profundo isso aí, viu? É verdade. E o senhor começou a tocar saxofone faz muito tempo? Muito tempo. Antes de 2000, eu creio, porque no dia 24 de abril de 2000, eu fui oficializado, né, para tocar. E antes disso aí, né, eu pertenço à denominação da Congregação Cristã no Brasil, como você já sabe. Antes disso aí, eu já tocava. Toda a minha família é música. Toda a família? Toda a família. Thaís toca, Gessé toca, o outro gêmeo meu toca, Thaís toca órgão. A outra menina minha toca também. Olha que interessante. Toda a família minha. Só não Cida que não toca, mas ainda toca uma colher na outra, lá batendo na outra. Toca um triângulo. Ô, seu Orlando, que entrevista maravilhosa, que bate-papo gostoso. Eu estou muito feliz de ter o senhor com a gente aqui hoje, participando do nosso programa. Quero agradecer imensamente. Eu estou assim, mas muito, muito feliz mesmo. Pode ter certeza de receber o senhor aqui hoje, com tantos conhecimentos. Tirou um pouco do seu tempo, eu sei que o senhor tem os seus negócios, suas empresas para administrar, mas tirou esse tempo desde as 9h30 que eu me disse, olha, Ricardo, estou pronto, à sua disposição aqui para qualquer hora que for ser chamado à entrevista. Eu chamei ele
logo de início, topou, aceitou esse convite. Eu me sinto honrado em ter uma pessoa como o senhor Orlando no meu programa, trazendo tantos esclarecimentos aqui, para tantos conhecimentos que ele levou anos da sua vida para aprender, mas que trouxe para a gente. Ô, senhor Orlando, para finalizar, a religião, ela é importante na vida do ser humano? Muito. A pessoa Muito. tem que ter Porque um se seguimento. ele ficar sem uma religião, ele fica como um animal sem cabeça. Ele tem que ser dócil. A partir da hora que você não fazer o que quer, vamos dizer assim, você for um cara solto, de guia solta, você acha que o mundo está aí para fazer o que se quer e o que não pode fazer. Então lá você pelo menos tem uma administração na sua vida, não que alguém vai impor nada, mas você se torna manso, dócil e doméstico. Você pega um boi ali, quando você domestica ele, qualquer animal, não precisa nem de corda grossa. Você fala, ele já para. Não precisa nem ser muito você puxar a corda. E o cara, quando ele é brutão, que ele é criado de qualquer jeito aí, né? Ser uma administração, ser uma vida, ser uma família, ser uma estrutura familiar, ele se torna um boi bravo, que só corda grossa. É por isso que dá trabalho à polícia, é por causa disso. É porque se todo mundo tivesse uma religião e tivesse que leva seu filho na porta da igreja, geralmente não pega na porta da delegacia. Não é verdade? Interessante, muito interessante. Porque geralmente não pega na porta da delegacia. Então, e aqueles filhos dele também vai começando a ver aquilo ali de perto e falar, não, a vida melhor é a vida dócil, mansa e sossegada. É verdade. Tem algum outro empreendimento que podemos esperar do Super Líder daqui para frente? O senhor pensa em colocar mais algum outro empreendimento em Riacho? Eu tinha vontade, Ricardo, de investir assim, postos de gasolina, essas coisas assim. Mas você sabe, daqui para frente, Ricardo, digamos assim, eu já faço empreendimento também, empreendi lá em Montes Claros também. Eu já estou pensando em empreender lá também, sabe? O que acontece? Não vou ampliar muito não, porque você acaba esticando o braço e não dá para abraçar tudo, né? Sim. Então aí agora vai acabar ficando à deriva, as coisas podem ficar à deriva. E aí tem que ser uma coisa que você domina de pé. Pode estar ao alcance dos olhos. Ao alcance dos olhos. Pois é. A Suelida Santana está aqui parabenizando pela entrevista. Parabéns, aprendi muitas coisas. Olha, gente, nós hoje tivemos aqui uma lição, aliás, várias lições de vida importantíssimas. Eu espero que você que está nos ouvindo, também aqui no estúdio da minha filha, tá, Rian, namorada dela, espero que vocês também tenham aprendido muito aqui hoje com o seu Orlando. Foi de grande preciosidade esse momento, uma entrevista riquíssima, e mais uma vez, senhor Orlando, eu digo, me senti prestigiado de ter o senhor aqui comigo no estúdio. Meu muito obrigado, espero que a gente possa voltar aqui outras vezes, um dia, quem sabe, para falar só sobre aviação, como funciona o avião, como o senhor disse, as pessoas têm curiosidade de saber. Pronto. Vamos marcar um dia para a gente falar só sobre aviação, assim, dentro das suas possibilidades. Muito obrigado de coração por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado a você também, Ricardo, que é com muita satisfação que recebi seu convite, né? Eu me sinto honrado também de estar aqui, né, nesse bate-papo, e com certeza, né, eu aprendi muito de você também. Opa, muito obrigado. E também aos amigos aqui, a Tainá, né? Tainá, A Thaís, a Jocelyn. Isso, Jocelyn, e você é Ira. Yeah. Então um abraço meu fica aqui para todo mundo, para os ouvintes, né? Eu já tenho esse carisma grande, eu quero abrir um leque de amizades na minha cidade, porque a minha cidade ainda é pequena pela amizade que eu tenho. Porque eu me lembro de uma música de Roberto Carlos que falava assim, eu quero ter 1 milhão de amigos para viver mais forte e poder cantar. Então, Riacho só tem 40 mil habitantes, 960 ainda está lá fora. Eu tenho que correr atrás desses 960. Eu estou abrindo esse leque aí para ver se eu consigo. Pois é, eu lembro de um dia, para encerrar a conversa, a nossa entrevista, eu fiz uma serenata de amor para uma pessoa que acho que presta serviço para o seu Orlando, em frente ao estadual, e foi justamente a família do seu Orlando que tinha contratado a serenata. Quando terminou, que eu desci do carro, não foi antes do acidente, para entregar o CD, o seu Orlando me chamou no canto assim e falou assim, você já parou para pensar o efeito que esse trabalho seu causa na vida das pessoas? Como é a satisfação que a pessoa fica depois daquilo? Eu, naquele dia, eu não ganhei meu dia, eu ganhei meu ano. Eu falei, gente, se uma observação dessa veio de uma pessoa como o seu Orlando, que eu tenho assim tanto respeito e tanta admiração, é sinal de que o trabalho está no caminho certo, porque não foi qualquer pessoa que chegou para falar comigo, foi o seu Orlando que falou comigo isso aí. Então aquilo mexeu demais comigo,
Quero lhe agradecer por isso. Talvez nunca lembrei de agradecer, hoje eu estou aqui para agradecer. Ô, Ricardo, é um papel importantíssimo que você faz e presta à sociedade. Porque aquela pessoa que foi homenageada, ela alavancou a vida dela. Se ela tiver sentindo-se baixa, ela sentiu-se ser suspensa naquela hora. Porque você leva aquela serenada de amor, aquelas mensagens que alavanca ali, e toda a família em volta, tudo ali se fica contagiado com aquilo ali. É verdade. Todo mundo contagia, a família, essa. Os vizinhos. Olha, rapaz, que coisa mais linda que o Ricardo está fazendo ali, olha. Então é muito importante, como você falava naquele tempo, uma vez você falou para mim, os que podem, aí eu cobrava, o que não pode, talvez não tenha condições nenhuma, eu ia lá e fazia. Porque cada caso é um caso, e cada caso tem que ser estudado. E cada caso tem que ser estudado, é verdade. Então eu me sinto muito satisfeito, muito honrado com esse convite seu, né? Fico à sua disposição, te convido também para tomar um café, um bate-papo, tanto você como os meninos aqui, ela também, para poder a gente sentar, conversar, aprender com vocês também, e ser de bagagem para a minha vida. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, a gente está ouvindo aí, eu volto daqui a pouquinho com o nosso programa Ricardo Guimarães, hoje nesse bate-papo especial com o senhor Orlando Barbosa. Muito obrigado pela audiência, volto daqui a pouquinho. O senhor Orlando foi show demais, Você viu? gostou? Ixi, Maria. Tomara que Meu Deus acho que não do teve céu. muita bobeira, não, parece que não. Não.